Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta quinta-feira, um dia após a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio frustrou o seu torcedor, machucou o seu torcedor, principalmente aquele torcedor que foi ao Couto Pereira de novo, abraçou o time, acreditou na classificação e o Grêmio decepcionou. Nos pênaltis, o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E agora, torcedor gremista, de quem é a responsabilidade? Quem é o maior culpado? Na tela para vocês, a enquete do programa de hoje que debate a eliminação do Grêmio para o Corinthians ontem no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Bora lá, direto, objetiva. De quem é a culpa da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil? Direção, jogadores ou o técnico Renato Portaluppi? Participe pelo YouTube. Hoje eu vou fazer o seguinte, tá? Hoje eu vou pedir, em meio ao debate, uma parcial para o Paulo Pires, para a gente ter o termômetro em tempo real, em real time, da torcida do Grêmio com relação àquilo que aconteceu ontem no estádio Couto Pereira. Afinal de contas, é o Renato o maior responsável? É dele a culpa? É dos jogadores ou é da direção do Grêmio? Rapidinho, antes da Central, hoje o Leonardo Mol está conosco na Central. Em seguida, a gente vai colocar no ar aqui a palavra do Renato. Rapidinho. Pedro Espinosa, uma primeira manifestação com relação àquilo que aconteceu ontem no Couto Pereira. Mais uma frustração da torcida do Grêmio. Gamba, foi difícil porque foram 180 minutos de modorra de um Grêmio que parecia e de fato comprovou que não queria nada com nada, um time descansado que merecia pelo menos entregar mais ou a mais para sua torcida, jogadores experimentados, o que é? Ouve o que é? Olha. O que é? Olha, tá vindo? Eita, nós! Que isso, velho? Isso aqui é a bola do pênalti do Edenilson, cara. Tu pode discorrer aí o teu comentário agora. Tá? Isso aqui, ó. Parabéns, Edenilson. Obrigado, viu? Contribuiu demais pro programa de hoje. Obrigado, Edenilson. Valeu por tu pegar a bola e isolar do Couto Pereira e acertar aqui em Porto Alegre. Não dá pra admitir, cara. Não dá pra admitir. Tu perder, beleza. O goleiro pegar, agora tu tirar a bola do estádio. Não tem mais o que dizer, velho. Foi não bem tem mais o que ensaiado, dizer. né? Tu viu que foi bem ensaiado, né? Deu certinho, a bola veio, né? Tudo certinho, né? No ensaio de vocês. Legal, eu achei bem legal a brincadeira. Foi interessante. Mas ela não é verdadeira. Não retrata? Bom, Não claro, retrata. Colocar no pênalti do Edenilson a culpa é não ver, enxergar o que aconteceu. Bom assunto, falaremos em seguida. Leonardo Mol, na nossa central, vamos lá. Vamos ver o técnico Renato Portaluppi e o que o Renato disse após a eliminação do Grêmio ontem para o Corinthians lá no Couto Pereira. Tudo bem, Mol? Boa tarde. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no Donos da Bola. É um prazer estar aqui representando a Central Bandeirantes, estreando no Donos da Bola, mas o fato é, o técnico Renato terminou o jogo de ontem com apenas 3 trocas realizadas, com 2 ainda por fazer. E ele explicou na sua entrevista coletiva, após a derrota do Grêmio e a desclassificação na Copa do Brasil, o principal motivo que o levou a fazer isso. Eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. Aí você vai me falar, mas eles erraram. O Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Treina pênalti, eles treinam todos os dias. Não fiz as substituições no segundo tempo justamente por isso, porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi, eu poderia não ter os melhores batedores. Mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti. Por que não substituiu? Mas o futebol é assim, eu já estou vacinado. Quando não se ganha, não se faz nada, não se treina, todo mundo é ruim. É o trabalho de vocês. Todos os dias eu vejo meus jogadores cobrarem pênalti, treinarem pênalti. Então eu sei quem bate bem pênalti e quem não bate bem. Vamos pro debate, gente. Grêmio eliminado da Copa do Brasil ontem, perdeu nos pênaltis para o Corinthians. Vamos colocar na tela para vocês os melhores lances do jogo de ontem. Corinthians nos pênaltis deixou o Grêmio pelo caminho na Copa do Brasil. Pedro Espinosa, discorra mais sobre o tema. Não, a gente fez a brincadeira inicial, obviamente, né, estereotipado num erro de cobrança de pênalti do Edenilson. Por quê? Porque o Edenilson, obviamente, vai ser lembrado por ter atuado no Internacional e ainda mais agora que erra o pênalti, obviamente, tem a corneta natural dos colorados em cima dos nós gremistas, né? Agora,
de fato, aquilo que o Ribeiro e o Bruno falaram rapidamente, assim, junto do primeiro debate, ali, da primeira inserção, faz muito sentido e é verdade. Os 180 minutos jogados pelo Grêmio ficaram, melhor dizendo, muito a desejar, né? Desde a primeira partida, especialmente ontem, o Grêmio não apresentou armas, não apresentou produção, uma outra bola parada, uma outra jogada do Soteldo. O Vila Sante ficou muito aquém daquilo que o próprio Vila Sante apresenta normalmente. O Corinthians fez algumas escolhas de deixar alguns jogadores importantes no banco. Aí entra nos minutos finais, o Garro, em 5 minutos, ele quase decide para o Corinthians, deixando um gol feito para um dos seus colegas. Mas o Grêmio produziu praticamente nada e tomou muitos sustos, né, durante a partida. Então, assim, foi a decisão de pênaltis, propriamente dita, por causa dos pênaltis errados, a eliminação? Ok. Mas ela passa muito antes, pelos 90 minutos, onde o Grêmio fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Um time descansado que poderia ter entregado melhor. Cara, Cristaldo muito abaixo, muitíssimo abaixo. A própria zaga, o Kahneman um pouco desembocado, o Gemerson nos primeiros minutos entregando a bola de mão beijada em 2 jogadas para o Corinthians. O time estava completamente desconectado, completamente alheio. Então, por um lado, a gente lamenta a eliminação, agora eu consigo ver o copo meio cheio, meio vazio, porque o Grêmio vai conseguir, de fato, agora focar nos pontos corridos para se livrar, de fato, do rebaixamento e se dedicar, de fato, àquela competição que ele se propôs desde sempre, que é a Libertadores da América. Agora, se jogar o que jogou ontem contra o Corinthians, contra o Fluminense, vai ser igualzinho. Ribeiro Neto. Bom, eu vou tentar ser sucinto, mas vou ser didático. Vamos lá. Tá. Olha só, gente. Era previsível que o Grêmio ia entrar com essa escalação, porque o Renato, ele é ortodoxo, ele é bem previsível. Tá. Esse esquema que se tornou uma bola de segurança para o Renato, tipo assim, onde ele está mais treinado e coisa e tal, é um esquema que foi colocado de emergência para o Grêmio estancar as derrotas. Tá? 3 zagueiros, volantes posicionados, né? 6 centroavantes, porque ele não tinha no grupo, e deu resultado para estancar as derrotas. Em resumo, é um time que você coloca para, em primeiro lugar, não perder. Fixe isso na mente de vocês. É um esquema que é colocado para, na origem, não perder. Ontem, qual era a diferença para o jogo eliminatório? Perfeito. O Grêmio precisava jogar para ganhar. E, obviamente, esse esquema que é colocado primeiro para não perder, ele tem soluções ofensivas diminutas. E aí nós vamos para a questão pragmática. O Diego Costa estava à disposição. Tá, mas o cara não está e se viu claramente que ele não tem ainda as melhores condições. Muito bem. Quem é que você tem no grupo para reforçar o sistema ofensivo? Bom, o Grêmio contratou um centroavante chamado Arezzo, que já recebeu alguns minutos, causou uma boa impressão na estreia, né? Depois foi colocado assim, né? Vamos dizer assim, de escanteio. Ontem eu não tenho a informação ainda, gostaria de saber por que nem no banco de reservas Limite ele ficou. De estrangeiros. Não, isso não é desculpa. É só você Não, tirar o pode Aravena. não concordar, mas essa é a explicação. Então Outros jogadores é uma- ficaram na frente dele na visão do Renato. Não existe. Tu botar o Aravena, que é um beleza. cara que chegou mais tarde, Ribeiro. e não colocar o único centroavante 100% que tu tem Ribeiro, no banco de reserva. É assim, ó. Limite de estrangeiros, mas decisão do Renato. Escolha do Claro. Renato. Limite de estrangeiros, Então, mas escolha Sim, do porque Renato. poderia ter tirado outro Claro, estrangeiro. Claro, não, só pra ficar Tanto claro. é que a coisa estava ruim, que quando o Renato resolve, entre aspas, mostrar que tentou ganhar, quando ele tira um dos zagueiros e coloca o centroavante, o time estava completamente desconectado com o atacante. O Diego Costa ficou completamente isolado com 3 zagueiros. O Cristaldo já estava sem fôlego. E aí foi a última escolha errada do Renato, que ele decidiu muito cedo que não dava para ganhar. E aí ele permaneceu com os jogadores em campo, alegadamente para bater pênaltis, enquanto o Corinthians resolveu ganhar. E quase ganhou. Se o Garro E entra quase mais ganhou. cedo, Tá. Corinthians elimina o Grêmio no Então, tempo normal. para terminar, eu lamento dizer que a minha preocupação de ontem, ela aconteceu. As escolhas do Renato acabaram fazendo o Grêmio ir para os pênaltis. E para os pênaltis, aí viu o que aconteceu.
Quem faltou pro Grêmio ontem, Bruno Soares? O grande responsável pela eliminação do Grêmio se chama Renato, tá? E essa responsabilidade dele começou no jogo da ida, quando o Grêmio teve quase 45 minutos com um jogador a mais e não conseguiu vencer, mas ok, o empate fora de casa ainda é considerado um bom resultado. E ontem o Renato teve medo de ganhar, ele teve medo de perder e isso tirou a vontade de ganhar. Dando continuidade ao que o Ribeiro falou, que eu concordo com ele, ontem, quando o Diego Costa entrou, o Grêmio não tinha conexão. Vocês não vão ver em nenhum lance dos melhores momentos que a gente passou há pouco, uma jogada feita para o Diego Costa. O centroavante do Grêmio entrou no segundo tempo e morreu de fome. Porque o Cristaldo não é um meia armador, então o Renato ele não colocou o Monsalve, eu não sei porquê, foi o melhor jogador do Grêmio contra o Atlético e ontem ficou os 90 minutos no banco de reservas. O Renato ele tirou o Carbajo e ele deveria ter colocado um volante de construção. Não, ele colocou um segundo volante. Então o Grêmio teve 2 jogadores de marcação, o Vilha Sante e o Dodge. O Cristaldo não é armador, o Pavão nitidamente cansado e o Soteldo já desgastado. O Diego Costa ficou isolado no ataque, o Grêmio viveu de balão. Lançamento para cá, lançamento para lá. O Renato não foi corajoso, ele deixou o Cristaldo para que o Cristaldo batesse o pênalti e errou o pênalti. E para completar, o Edenilson, que foi citado no início, era óbvio que o Edenilson erraria o pênalti. Ele errou contra o Grêmio na Copa do Brasil quando vestia a camisa do Corinthians. Nos momentos decisivos pelo Inter ele errou e ontem estava escrito que ele ia errar de novo. O Calhão Dornelles acaba de passar que essa é a informação concreta. Foi realmente uma escolha do Renato pela cota de estrangeiros. É isso? O que é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Tu tirar um centroavante que estava em condições de jogar para colocar o Aravena, já que o Gustavo Nunes estava fora, é um absurdo. Tanto que nenhum entrou. Nem o Nathan Fernandes, nem o Aravena. Não entrou. Que dentro dessa formação tática com 3 zagueiros, tudo que vocês já disseram, tudo que eu disse também até então aqui nos Donos da Bola, tem um detalhe muito importante. Um time descansado, em tese, deveria apresentar mais, porque eles não foram utilizados na rodada uma semana. Eles tiveram um tempo para justamente descansar, aquilo que o Renato fala toda a santa coletiva. Os caras dormem no avião, dormem de dia, o sono é diferente, não dá tempo para treinar, não sei o que, descansar. E aí? Os caras estavam descansados. O Grêmio correu, Pedro. Só correu errado. E aí, quando corre errado... Quando corre errado, tu cansa mais. Eu não estou cobrando corrida, entrega. Eu estou cobrando atenção numa decisão. Treino. O Grêmio foi desatento, foi desleixado no momento decisivo. Eu achei que o Grêmio chegou emocionalmente abalado nos pênaltis. O Grêmio achou que faria a qualquer momento. Eu vou além. Eu para mim, Ribeiro, para mim... Esse é o limite do Grêmio. Não, também é. Não, é o limite. Também é que se criou... Mas o Grêmio é mais que o Corinthians. Se criou no imaginário... Esse é o limite do Grêmio. E o limite do Corinthians? Mas é também... Que nos pênaltis se eliminou o Grêmio. O Grêmio é mais. Mas, Gamba, o limite do Grêmio é maior que o do Corinthians. Pedro, se criou uma ilusão... Porque o Grêmio fez aquele jogo épico com o Corinthians lá no Campeonato Brasileiro. Mas a realidade do Grêmio é aqui, é um time que está lutando para não cair, velho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma figura aqui, tá? Que eu usei lá no finalzinho da prorrogação. E o Corinthians também está lutando para não cair. Nós fomos até tarde ontem, né? E o Grêmio é o seguinte. Chegou que horas em casa na bastante tarde. A Naninha foi o quê? 2h30? Nós tivemos sério, nós somos assim, derrubados. Sério, tá entregue. Derrubado. O voo tá entregue. Tá, aqui, ó. Mas amanhã tem a Ambrosia Paulista. Tem. Se o Grêmio fosse comandado pelo Pedrinho BH, que é o SAF do Cruzeiro, né? Você sabe o que o SAF do Cruzeiro mandou colocar os reforços. Ele chegou pro Seabra. O áudio que vazou, né? Assim, cara, o negócio é que eu contratei os caras, ou tu usa eles, ou tu vai pra rua. Porque eu gastei uma banana, eles vieram pra reforçar o time e tu vai usar eles. Se ontem o Pedrinho BH teria feito isso com... Quem no Grêmio hoje faria isso com o Renato? Tá brincando? O cara, ele não usou nenhum dos reforços, velho. Só o presidente. Nenhum dos reforços. Presidente. Aí sabe, então, o cara contrata e não é os caras não são usados, velho. Bruno o cara Soares, da maldita bola de segurança do Renato, me ajuda aqui, Bruno Soares. A hierarquia dos 3 que vieram, tá? Me dá a hierarquia por qualidade. Arezzo, Monsalve e Aravena. Cabeça do Renato? A hierarquia, quem é que tá treinando melhor? Quem são? Monsalve, dos 3. Arezzo, Monsalve e Aravena. Me dá a hierarquia dos 3. Arezzo e Aravena, essa é a hierarquia.
Quem é que sobrou? Sobrou porque ele entendia que tinha o Diego Costa. Só que ele não tinha o Diego Costa 100%. Não, o Diego Costa entrou e mostrou que não. Ele errou. banco, Ele errou, rapaz. óbvio. Mas aí tá, o Gamba, o Grêmio é melhor. O Grêmio é melhor do que esse Corinthians. Eu também acho. Aí tu diz o seguinte, não. O Grêmio tá brigando na parte de baixo da tabela. O Grêmio que tá brigando na parte de baixo da tabela é um Grêmio que não tinha o Soteldo, que não tinha o Diego Costa e que não tinha os reforços. Bruno, esse Grêmio tem ganhado o Corinthians. Grêmio não ganhou por causa do Renato. O Grêmio fez 3 jogos com o Corinthians em 2 semanas. Sim. 2 E fora. empatou 3 jogos com o Corinthians. Não. Teve um tempo inteiro com um jogador a mais. Um jogador a mais. Empatou os 3 jogos com o Corinthians. Mas o limite do Grêmio é esse. O Grêmio empatou com o Mas Corinthians vale com um jogador a destacar. mais por erros do Renato também. Na Mas é o verdade, limite do Grêmio, Bruno. Qual é o melhor time? mas O Grêmio tem que passar pelo Corinthians. Qual é o melhor time? Este Corinthians ou o atual Fluminense? Qual dos dois é o melhor? Não, mas é que esse Corinthians que jogou é o reserva do Corinthians, Não, cara. não, O Grêmio não, perdeu. não. O Grêmio foi eliminado. Só um pouquinho. Mais Só um isso. pouquinho. Mais isso. Eu nem cheguei ela aí. é tamanha. A falha ela é tamanha a ponto de o Grêmio ser eliminado para o time reserva do Corinthians. A falha do Renato ela é enorme. E outra, se ele tá dando na coletiva sempre a desculpa, não vou usar o termo desculpa, tá? Mas é que quando ele perde, ele fala sobre isso. Sim. Quando ele ganha, ele não fala, tá? Se ele fala na coletiva que os jogadores estão cansados, que os jogadores estão dormindo no avião e tudo mais, como o Bruno falou há pouco, ele tem os reforços não só para melhorar o time, mas os reforços que não estavam no contexto do Rio Grande do Sul. Eu não queria chegar no tempo, eu não queria chegar, mas vou dizer, tá? É só para pensar. Não são os reforços dele, né? Não são os Esse é um reforços outro dele, ponto, né? Mas Esse é um ponto que tu aborda há Esse muito é um tempo. outro Tu tem ponto, propriedade para falar nesse ponto, porque tu aborda esse ponto aqui há Fala muito bastante tempo. sobre isso. Os bruxos. Não né? são os reforços Os do clube. bruxos. Não, E aí não outra, entraram, né? Os caras estão cansados que ontem o Grêmio morreu Mas com 3 trocas. Mas assim, ó, E aí não o dá Renato- não dá pra normalizar isso, tá? E daí, na outra coisa não dá para lembrar. Mas aí não mexe dá pra errado, normalizar isso, o Renato, né? depois nós vamos ver na coletiva, o Renato, ele admitiu que desistiu de tentar a vitória cedo demais. Sim. Ele desistiu O de tentar empate ganhar o tava jogo bom. cedo demais. O empate estava bom quando ele. Ele vamos fala lá. dos cobradores de pênalti. Vamos lá. Foi o que ele falou aqui na abertura. Vamos lá. Foi o que ele disse aqui. Ele falou aqui. O melhor Corinthians é melhor que o melhor Fluminense? Cara, Não, o Fluminense é mais forte. Se o Fluminense se jogar a Qual, plena... qual é o É que- time? é que- Qual é o time do Grêmio que vai encarar o Fluminense? é que assim... Qual é o provável Grêmio? Esse aí, mas É não esse aí, um gosta. né? É, isso aí. Pois é. Isso aí. É aí que eu quero chegar. Se a postura do Grêmio e a atenção, ou a falta da atenção, for similar à de ontem, o Grêmio está fora da É Libertadores. que eu não consigo fazer esse mesmo paralelo. Para! Eu acho que é uma outra competição. Não é. É um São- outro foco. é o mesmo time, é o mesmo mata-mata, é o mesmo Não, formulismo. tudo bem. Se pressiona Igualzinho. mais. Mas tu tem assim, ó, tu tem ao Igualzinho. mesmo tempo 2 times pressionados no Campeonato Brasileiro, tu tem 2 times que estão chegando de eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense em casa para o Juventude, o Grêmio em casa para um Corinthians, que vocês estão dizendo aqui é menos que o Grêmio. O Grêmio foi eliminado para o reserva do Corinthians, descaracterizaram o Corinthians, que está de olho no Campeonato Brasileiro. Não, e aí ele tomou uma roda no segundo tempo. O Grêmio tomou uma roda no segundo tempo pro time reserva do Corinthians. Tanto que, Ernest, o Corinthians só vem pro jogo quando o Ramon Dias pensa o seguinte: opa, dá pra ganhar? Dá pra ganhar, o Grêmio parou de jogar, dá pra ganhar. Aí ele muda o time e começa a pressionar em o Grêmio. 5 minutos. Pega ali 20 e poucos Não, e minutos ele do segundo coloca, tempo, e aí, muda, em muda cinco o coloca jogo. o camisa 10 minutos. também pensando nos pênaltis. Aí, Também pensando nos se pênaltis. ele bota o Garro Mas ele 10 minutos antes, ele elimina Claro, o Grêmio no tempo ele normal. só botou o Garro pensando nos pênaltis. E agora eu digo Mas o seguinte, Garro, em 5 minutos, arrebentou com a defesa do Grêmio. O Corinthians queria levar o jogo para os Queria, pênaltis. O Grêmio foi não estratégia. poderia querer. Foi estratégia. O Grêmio tinha que decidir no Claro, tempo normal. Mas eu só quero voltar claro. no que o Pedro trouxe Claro. ali do confronto do Grêmio com o Fluminense. É diferente. É um outro cenário. Tem a pressão, tem a Libertadores, o tratamento que o Grêmio vai dar para a Libertadores. Né? A estratégia se mantém a mesma para o final de semana, da que foi adotada contra o Atlético Paranaense. bem provável. Prioridade vai ser o jogo de terça-feira contra o Fluminense. Como é que o Grêmio vai olhar para isso? eu vou Como é que o dizer- Fluminense do Mano vai olhar para Sabe, isso? Vocês viram como é que foi a repercussão do ambiente do Grêmio para a alienação? Sim. De conformismo. Sim, conformismo. sim, Então, conformismo. o Grêmio, sabe, o Grêmio já sabe Eu vou te dizer uma coisa, que Ribeiro. o seu campeonato está no próximo sábado. Perfeito. Perfeito. É isso. O campeonato do Grêmio, por mais que o Renato tenha enaltecido recentemente, que o Grêmio estava vivo nas 3 competições, Isso é bravata. o Renato sabe Isso que é o campeonato bravata. dele
é permanecer na primeira divisão. E ele vai enaltecer como um título. Isso é É isso, bravata. porque o campeonato Ele do sabe Grêmio é muito esse. bem. Eu vou fazer uma pergunta sincera para todos vocês. O Grêmio tem condições de ser campeão da América? Claro que não. Não, mas, Ele mas sabe da muito Copa do bem que Brasil, ele não da tem Copa do Brasil condições. dava para acreditar. Por Por exemplo, gente. assim, ó, por exemplo, Tá assim, ó, bom, concordo Sabe contigo. por quê? Porque o Concordo Palmeiras ontem contigo. foi eliminado, o Mas, Fluminense Bruno, foi eliminado. Bruno, foi ele- dito, tu foi vai, dito aqui entendeu? pelo Pedro, foi dito pelo Pedro. De nada adiantaria um eventual título de Copa do Brasil e um quarto rebaixamento Claro, no currículo. claro, O campeonato do Grêmio, claro. de agosto até dezembro, é ficar na primeira E os jogadores divisão. sabem disso. O Renato E isso fez não o é que tinha de normalizar. Isso é aquilo que o Ribeiro Tá, me mas- diz todo dia aqui. Isso não é normalizar. O Ribeiro todo dia fala isso. Isso é a régua. Tá, mas esse é o A raciocínio régua de é muito agora. baixa. Esse é o raciocínio de A agora. régua é muito Porque baixa. quando a gente projetava aqui, você fez uma enquete, inclusive. Tá bom. A gente perguntava, priorizar contra o Atlético ou no jogo da ida contra o Corinthians? Perfeito. E a minha ideia era focar no Brasileirão. O que a torcida O disse? Renato fez O ao que a torcida contrário disse? e a torcida apoiou. O que a torcida disse? Apoiou o Renato. Apoiou. E deu certo porque o Grêmio ganhou com reservas. Tá ok. Só que agora o Grêmio tá eliminado. Não vou aceitar o discurso de que tá tudo bem que eu ser vou falar eliminado, agora. Eu vou alentar. porque o foco é no Bruno, Brasileirão. Bruno, vou porque alentar. não era. Eu vou alentar. Não era. Eu vou além. Eu hoje não sei se a torcida respalda, como respaldou, time reserva contra o Atlético, time reserva contra o Cuiabá. Não sei. Eu Porque continuo- talvez o torcedor mas hoje... eu vou te dizer uma talvez, coisa, tá? Desculpa, talvez o torcedor hoje, ele esteja, né, impactado ontem pela eliminação, né, com alguma esperança de Libertadores, por menor que seja, mas no enfrentamento com o Fluminense, ok. Mas o torcedor realista sabe, não, peraí, o ano do Grêmio é ficar na primeira divisão. O ano do Grêmio é ficar na primeira divisão. E aí eu tenho que olhar para o jogo contra o Cuiabá, desculpa, como uma decisão. É Copa do Mundo. É confronto direto do Grêmio. É confronto direto, é jogo que o Grêmio tem que ganhar. Tem que ganhar. Eu só vou te fazer eu vou responder a sua pergunta, tá? Eu continuo dizendo o que eu falei ontem, tá? Eu continuo no mesmo pensamento. O Grêmio é favorito diante do Fluminense, tá? Ainda acho, claro. Ainda que se seja um 51-49. Pode ser, mas se o Renato colocar os reforços, se o Renato usar da estratégia que ele tem feito nos últimos jogos e, querendo ou não, ele está 6 jogos sem perder. Sim. Ainda, né? Tá? Mas eu acho que o Grêmio é favorito na questão do Fluminense. Porém, o Pedro, por mais, não era corneta quando eu dizia assim, não adianta de nada estar em 3 competições. O Grêmio não tem time para ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio não tem time para ganhar a Copa Libertadores. Eu também não estou querendo dizer aqui que o gremista, tanto os oficiais do programa quanto o que está nos assistindo, ele tem que ficar satisfeito com uma eliminação na Copa do Brasil, ou ele tem que ficar satisfeito com uma eliminação, ou preferir a eliminação na Copa Libertadores por conta do Brasileirão. Mas o campeonato do Grêmio, o ano do Grêmio, é esse que o Felipe Gamba acabou de dizer. É a manutenção na Série A. E depois a gente vai ouvir o Renato na coletiva e tal. O Renato é um cara que ele tem que aprender, ele tem que ir pro divã, porque ele tem que aprender a lidar com a derrota. Ele foi extremamente desrespeitoso com os colegas. Ele se defende atacando. Não, mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque Mas acontece é antigo isso. já. Não, mas é que aí que tá. É o famoso assim, ó. Quando eu cheguei já tava assim. Sempre foi assim. Ninguém pega e fala nada, ninguém pega e dá uma porrada no Renato. Justamente por quê? Porque o Renato, ele sempre foi assim. Porque o Renato é assim mesmo. Mas que porrada que o Renato merecia tomar ontem? Ele foi extremamente... Ele foi responsável pela eliminação. Mas aí tem que falar sobre o jogo. Não, Sim, claro. sobre o jogo. Sim, mas perfeito. o Emerson falando tomar uma porrada. Que porrada Não. Perguntas incisivas. Assim. Perguntas incisivas, eu quero dizer, nesse sentido. Perfeito. Nesse sentido. Perfeito. Ser cobrado. Ser cobrado na pergunta. A pergunta ser forte. Tem assim, ó, Ele é extremamente deselegante com o Simon Bianchini. Extremamente deselegante. Eu achei que os temas das perguntas foram bons, mas talvez tenha faltado ser mais incisivo. É que não, sabe, eu posso Porque falar ele porque eu foi. adoro, é um belo repórter, ele se atrapalhou um pouquinho. E não tô falando do Simon. Porque ele juntou muitas coisas numa pergunta só. E aí, isso tem uma vertente assim da reportagem hoje, que isso é ruim para quem ouve e é ruim para quem responde. Tu embola muita coisa numa pergunta só,
tu acaba não tendo as respostas que tu Mas é que, na verdade, mas todos os temas ali eram pertinentes. Sim, pertinentíssimos, claro. Mas esse é o problema da coletiva, tu só faz uma. Isso aí. Esse é o problema, eu só faço uma. Não, e mais eu só tenho assim, ó, uma chance. Eu vou tentar colocar tudo Mas aqui. isso não justifica a resposta do Renato. E o Renato dá uma porrada e tu não pode responder. Exatamente. Só que Mas o assim- Renato, ele é assim. Gambá, eu Entendeu? vou falar Ele é agora. assim. Só tem uma coisa que eu gostaria de dizer, tá? E vou dizer agora. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores, tá? O Grêmio tem que, no final do ano, encerrar alguns ciclos. Tem que encerrar alguns ciclos. O Grêmio tem que olhar para frente. Por gente, exemplo? tá? Eu acho que o Grêmio foi muito... Por exemplo, o Grêmio me surpreendeu quando contratou esses jogadores agora do Jornal. Me surpreendeu, sabe? Eu acho que o Braithwaite é o mais ou menos. O Braithwaite é a fórmula Renato, tá? Pega um cascudo lá e tal, sabe? Mas esses 3 reforços, a gente não sabe até qual é o poder que tem, mas a estratégia é uma estratégia de clube. E isso é um avanço. E o Grêmio tem que avançar no final, para a próxima temporada e encerrar o ciclo Renato, gente. Chega! Chega! Sabe? Tem um carimbo no Grêmio, que o Grêmio não avança. O Grêmio é refém de uma situação que tem que encerrar, velho. Tem que encerrar o ciclo do Jeromel, sabe? Tem que encerrar alguns ciclos, velho. É polêmico, né, esse Pô, assunto? pelo Esse amor assunto é de Deus, polêmico, cara. é polêmico. Falando sobre a eliminação do Grêmio, o que aconteceu no jogo contra o Corinthians? Afinal de contas, por que o Grêmio foi eliminado, meu caro Leonardo Morro? Pois é, Gamba, o técnico Renato falou na entrevista coletiva principalmente sobre essa questão dos pênaltis, mas também sobre o baixo desempenho da equipe apresentado na eliminação para o Corinthians. Sobre isso, ele falou sobre o planejamento que a comissão técnica tinha se preparado para a partida e também sobre Diego Costa, que entrou ao longo do segundo tempo. O Corinthians se comportou muito bem em campo, o esquema deles deu certo, com 3 zagueiros, depois com 3 volantes, estava difícil de jogar mesmo. E hoje, como eu falei para vocês, infelizmente a minha equipe não esteve tão bem. Não encontramos o espaço, por exemplo, que a gente encontrou em São Paulo. No segundo tempo, mesmo assim, eu tirei um zagueiro, coloquei o Diego, apesar que ele ainda não se encontra nas suas melhores condições, técnicas principalmente, 2 meses sem jogar, falta de ritmo, mas eu tinha que tentar alguma coisa. Coloquei ele para ver se a gente tentasse algo mais lá na frente, que a bola estava indo e voltando. É um jogador alto que briga pela bola aérea também, mas infelizmente, mesmo com a entrada do Diego, a nossa equipe não cresceu. Muito bem, tá aí o técnico Renato Portaluppi. Deixa eu aproveitar antes de colocar para vocês de novo. Paulinho, me traz o percentual do culpado pela eliminação do Grêmio. Me traz uma ideia de qual é o termômetro da torcida do Grêmio nesse momento. Vamos lá então? Vamos lá. De quem é a culpa pela eliminação do Grêmio na Copa do Brasil? Vamos lá. Opção 1, 6%. Meia dúzia. Direção. Isso. Jogadores, opção 2, 24%. Tá, 70% para o Renato. E a opção 3, Renato, 70%. 70%. Gambá, Pedro Espinosa, é muita coisa. assim, ó, É muita coisa. o que eu vou dizer agora não tem, ou talvez não tenha relação direta com a eliminação, mas... Tu não acha uma demasia 70% pro Renato? Não. Não? Não, eu acho bem... É pouco? Achei pouco. Eu Pouco. achei pouco, acho que tem que ser mais mesmo. O que eu vou dizer agora talvez não tenha uma ligação direta com a eliminação, mas, acima de tudo, quem observa pessoas que trabalham com futebol vai entender o que eu estou dizendo. O gestual, a expressão corporal do Renato ontem na beira do gramado, não era o Renato. O Renato ficou quase 90 minutos com uma folhinha de papel A4 na mão. Que é o que ele faz, é Olhando- empírico. Ele é o a empírico. escalação. Olhando A a escalação alguém dos tem que reservas, responder. Não, eu não vi Na o Renato. real, que experiências são essas que tiraram o Alexandre Mendes do reservado? Eu não Isso vi ficou o... sem resposta. A única resposta que ele falou foi: o clube está fazendo algumas experiências e vão ser. Tava o James Freitas ontem, né? E, assim, ó, Me pareceu contrariado, tá? O que é? Não, mas eu ficaria muito satisfeito se fosse Mas da é que- direção isso aí. Mas não, é que- seria surpreendente. Não, o Renato tá contrariado. Claro. Ele precisa do Alexandre claro, Mendes ali. Claro. Mas para um jogo decisivo, tu fazer uma Mas experiência... a direção mandou rodar, vamos rodar um jogo Não. pra cada um. É, Mas lá no jogo mas do Bruno, Corinthians, Bruno, decisivo, É muito surpreendente. tu tem Porque uma eu ia- vida, tu tem uma vida que É. tu tem ali um auxiliar É quase do uma teu lado. bengala. É quase uma bengala não, mas dele. É que não é bengala, é um cara que te ajuda. Ele faz parte do trabalho. É o que uma está com ele. extensão do É o que Renato. está com ele. É óbvio. Um, Aí tu tira uma experiência. Ah, mas é só um jogo decisivo contra o Corinthians, vamos fazer uma experiência. Isso tá mal explicado. Tem razão, Ribeiro, tá mal explicado essa isso aí. posição cômoda que o Ribeiro falou com relação à eliminação, ao que a gente está falando aqui, remete a isso.
Eu não vi um Renato Portaluppi ontem, eu vi um treinador qualquer, eu não vi o Renato. Sabe por quê? Porque o Renato, ele é explosivo, ele cobra, ele gesticula. Eu não vi em nenhum momento um parecido com o Renato ontem. Ele estava satisfeito. Os jogadores, da mesma forma, a forma como encararam a decisão. Então, assim, conformismo define a situação do Grêmio de ontem. Porque o Grêmio sabe que tem que ficar na Série A. É que ele estava satisfeito. O Renato ontem deixou o time do Grêmio para ir para os pênaltis. E ele deixou claro isso. Quando ele não coloca um segundo volante para o Grêmio ter a bola, ele não coloca o Monsalve. O maior absurdo para mim foi não ter colocado o Monsalve. Porque ele achou que o Grêmio estava bem, não vamos tomar o gol, se a gente fizer melhor, se for para os pênaltis está legal. Eu até concordo, se esse foi o pensamento a partir do momento que o Corinthians passou a envolver completamente o Grêmio. Porque ali... O Corinthians colocou um 10 em campo, que o Grêmio não colocou. Porque ali, efetivamente... Colocou tarde, mas colocou. Efetivamente, o Grêmio passou a correr riscos. Ele colocou o Mateuzinho Araújo antes. Quando o Corinthians domina o Grêmio, envolve o Grêmio efetivamente passa a correr riscos. Então, entre correr o risco de ser eliminado nos 90, sendo que tu não consegue mais agredir o adversário, e ter uma possibilidade de classificação nos pênaltis, eu não condeno. Eu quero olhar para o restante. Mas aí por que aconteceu o que tu falou agora? Eu quero olhar para os outros 3/4 do jogo. Ali que o Grêmio poderia ter envolvido mais, poderia ter sido mais agressivo. E a gente está colocando os pênaltis aqui. Há pouco a gente colocou os melhores momentos dos lances do tempo normal. O Grêmio agrediu o Corinthians no primeiro tempo. Gamba, mas é o que Grêmio criou o Corinthians cresceu porque o Grêmio criou Gamba. condições de vencer o jogo no primeiro tempo. O Corinthians cresceu porque o Grêmio deu a bola para eles. Tá bom, mas o Grêmio perdeu o meio. Eu concordo contigo. Não importa a circunstância. O que eu estou te dizendo é o seguinte: tem que falar o motivo. É porque da estratégia de entender que ali talvez os pênaltis fossem uma boa possibilidade. É porque ali o Grêmio estava completamente envolvido pelo Corinthians. Esse é o ponto. E eu não concordo que o Grêmio entrou para empatar, que faltou competitividade. Eu acho que teve a mesma competitividade de outros jogos. E aí faltou o quê? Aquilo que o Ribeiro falou na abertura aqui e que o Pedro tocou também. Faltou uma organização maior. Faltou o Grêmio envolver o Corinthians, faltou o Grêmio ser tático. Quando ele coloca... Mas o Grêmio... Olha essa defesa aqui. Pega aqui, isso é chance criada. Foi o primeiro lance do jogo. Isso é chance criada. O Grêmio teve chance, gente. Tinha gol no jogo. Essa bola aqui é chance criada. Isso aí é primeiro tempo ainda. Mas é o que eu tô dizendo. Só que o grande problema... O primeiro tempo o Grêmio criou condições. E acabou a charada. Mas criou condições. Não, mas é que aí que tá. Isso é o primeiro tempo, tá? O Bruno matou a charada. Quando ele coloca o Diego Costa, ele já tinha perdido o meio campo. A partir do momento que ele perdeu o meio campo, não adianta ele botar 50 atacantes que ele não vai ter bola lá. É isso aí. Então, agora, vocês viram o jogador... Vocês viram, eu falei ontem aqui nos Donos da Bola. O primeiro jogador que vai ser sacado numa situação de emergência ou de desespero que o Grêmio vai encarar, o que eu falei? Qual jogador? Carbajo. É esse jogador que vai sair do Grêmio se o Grêmio mudar. Mas a troca foi errada. A troca foi errada, porque botou o Dodge no lugar. Nada contra o Dodge. A característica do Dodge é que foi o problema. Na forma empírica que o Renato faz as coisas, de olhar a folhinha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o zagueiro e vou botar um volante mais marcador aqui para preservar os teus. Só que ele perdeu o meio. Ele perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo, completamente. Ele ficou com medo. Ligação. Eu vou tirar um zagueiro, eu tenho que colocar um volante mais marcador para compensar. Você não teve meio. Cara, o Diego Costa não viu a cor da bola. Não viu, a bola não chegou. Não viu. E aí tu morre com o Monsalve e com o Natan Fernandes no banco, tendo o Cristaldo e o Pavon se arrastando. Sem ter relacionado o Arezo, que teria uma condição melhor de ser aproveitado que o próprio Diego Costa. Eu concordo com as críticas que vocês estão fazendo. E a postura contra o Estudiantes naquele jogo da Libertadores, com 1 a menos, foi completamente diferente. Ele lança a mão do que é justamente dos garotos. Ali ele leu bem. Ali ele leu corretamente. Deu forte, né? Eu não sei mais. Não, ele leu. Ele colocou jogadores de velocidade quando ele estava com um jogador a menos. Tudo empírico. Diferente do que ele fez no jogo da ida. Que o Grêmio tinha um jogador a mais e ele quis colocar velocidade quando ele deveria ter a bola. Exatamente. É diferente. O que vocês estão dizendo é o seguinte: com as peças que o Grêmio tem, se as escolhas do Renato fossem outras ontem, daria para eliminar o Corinthians. É isso. Tinha que ter Grêmio no tempo normal. Então a minha pergunta é justamente essa. Que tipo de Grêmio que vai jogar contra o Corinthians? Então a gente está no outro momento. Então a gente está no outro momento do debate sobre o Grêmio em 2024. Não se debate mais um elenco frágil. Hoje não. Um elenco... Se debate o que pode ser feito Aí com que tá. Hoje se debate o que pode se tirar do elenco do Grêmio. É um outro patamar de debate. Que aí direciona um pouco mais a responsabilidade do Renato. O Renato, no ano passado, ainda que ele tivesse o Soares, vocês lembram o que ele dizia a toda a coletiva, né?
Estou fazendo milagre com o grupo que eu tenho. Sim. Estamos fazendo milagre em estar lutando pelo título. Estamos fazendo milagre em lutar por vaga direta na Libertadores. Jogar confete em si mesmo, né? Mas é também escancarar o elenco. Mas o a Renato fragilidade sabia, do elenco. Mas o Renato sabia que o Soares estava levando o Grêmio nas costas. Não, mas assim, ó, posso Renato sabe, Renato sabe até hoje concordar disso. que no ano passado o Renato foi bem melhor, tá? Ele mudou o esquema quando precisou, deu certo. Mas, Bruno, o Soares levou o Grêmio nas costas. Não tem como desconsiderar isso. O Soares é o principal fator. Mas o Renato foi importante. Mas o Renato foi bem ano passado. Agora, esse ano o Renato tá muito fraco mal. O elenco era muito fraco. Mas talvez porque ele não conheça todo mundo ainda. Né? Mas assim, ó, ele foi protagonista quando o Grêmio entregou o empate pro Palmeiras. Ele foi protagonista da eliminação. Porque aqui, quando a gente diz que o elenco tá melhor, ninguém tá dizendo que o Grêmio tem time para ser campeão de alguma competição. Mas tinha elenco para passar pelo Corinthians, era o mínimo. Depois de empatar fora. Ontem tinha que ter ganho. Quando tu pediu o palpite KTO ontem, eu falei assim, ó, 2-1 pro Grêmio. Abre 2-0 e toma um gol no final. Porque eu achei que o Renato faria o básico, o mínimo, o óbvio. E ele não fez. Propor o jogo, agredir. Até porque era mandante, né? Exato. Porque assim, o futebol é muito claro, né? Às vezes tu tem uma convicção numa escalação, mas o campo tá te dizendo uma outra coisa. É que o Renato é muito previsível. E vou dizer outra coisa. Eu não sei se é previsível. Eu não sei se é vou dizer outra previsível. coisa, com as pragmático. atitudes e com as escolhas que o Renato tem feito, eu não sei se a Arena seria o diferencial. O Grêmio ter mudado para 3 zagueiros porque talvez tá a Arena longe de ser previsível. Eu acho que o Renato achou uma saída. Não, Quando o Grêmio muda para 3 zagueiros, ele encontra a solução. Eu não acho tão Não, mas é previsível. uma solução. Mas ok. Ele encontrou uma solução. Acima de tudo, ele é encontrou uma pragmático. solução. Sabe o papo? Pedro, A Arena Pedro, ajudaria. mas Cara, aí que se o tá. Renato faz o que faz com a Mas, Arena Pedro, lotada, a Arena vem abaixo contra o Renato. Pode anotar o que eu tô Eu não sei dizendo. se a galera pediu ontem o nome do eu- Monsalve, porque... Não sei. É que Já eu só queria voltar na questão da alternativa, tá? Ele encontrou uma solução. Pedindo o Monsalve e ele não bota? Como é que Vamos lá. Prioridade do Grêmio, escapar do rebaixamento. No Campeonato Brasileiro, ele encontrou uma solução. Não perder 2 rodadas fora do Z4. É isso aí. Só que cria expectativa na torcida de que tu pode ir mais longe na Copa do Brasil. Cria expectativa na torcida de que tu pode eliminar um Fluminense Porque que foi dava. eliminado pelo Juventude que está lutando para não Porque cair. assim, ó, eu não vejo nenhuma chance do Grêmio Tu ser entende? campeão da Libertadores. Se eu concordar que o campeonato do Grêmio é não cair, o Renato está conseguindo atingir o objetivo. Vai livrar o Grêmio do rebaixamento. Mas eu vou te dizer assim, ó, hoje... Pode tá- mais? Não sei. Hoje, Régua baixa? hoje efetivamente. tem esse pensamento, mas antes do jogo o torcedor acreditava em ir longe na Copa do Brasil. Eu acho muito difícil ganhar a Libertadores, porque tu fala dos grandes brasileiros Sim. e tu fala dos grandes sul-americanos. Agora, se tu falar de Copa do Brasil, ontem o Palmeiras caiu fora. Liverpool Se não fosse o agora. Palmeiras, seria o Flamengo. O Juventude passou. O Se tu Bahia pega, passou. o Bahia passou. Então tu pega num sorteio umas quartas de final contra um deles, tu é favorito, daqui a pouco tu tá numa semifinal. Pois é, tu Dá viu pra que é, encarar. Mas o Bahia Vem aqui, por passou, mas o Vem cá, Bahia linha. tá jogando bem, cara. Não que seja fácil, mas dá pra encarar. Aliás, sobre então. o Bahia, Bahia, sobre o não Bahia, é um time de sobre massa, o não é um Bahia, time de massa de expressão. Sobre o Dá pra Bahia, encarar. vem cá, linha. Sobre o Bahia foi dito nesse programa que era um time de gordinhos. Tem um integrante desse programa que detesta o Everton Ribeiro. Recomendo ver, Bruno, a assistência que o Everton Ribeiro deu no gol do Bahia ontem. Joga no Master. É do ramo, é do ramo. Bola no pezinho. Joga muito. Leonardo Mol, vem pra cá. Vem cá, Ernst. Como é que é a pronúncia do novo reforço? Vamos fechar aqui um acordo. Qual é a pronúncia do novo reforço do Cara, vamos de Rogel. 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 Mas Rogel. Eu tenho escutado mais Rogel mesmo. Rogel. Acho que é Rogel, né? Como é que é o primeiro nome dele? Agostinho. 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 Tá. Mas Rogel. O Inter tem um novo reforço, Agostinho Pede um Rogel. sorriso pro Leonardo cara. É, o Pede um Rogel. sorriso. Aí, olha aí. Olha que cara bonito, tio. Vai, Mãozinho. Gambá, exatamente. Chegou o primeiro reforço do Inter nesta janela de transferências. O uruguaio Agustín Rogel, ou Rogel, como vocês quiserem chamar. Uruguaio de 26 anos, estava no Hertha Berlim da Alemanha, foi aprovado nos exames médicos ontem à noite e foi anunciado. Chega por empréstimo válido por 1 ano até o meio de 2025, o primeiro reforço colorado nessa janela de transferências. Senhor Agostinho Rogel, enfim, o Inter tem um novo reforço, Ribeiro Neto. Isso quer dizer que alguém tá saindo, né? Porque o Internacional tá, me parece, assim, eu tô com essa ideia, que o Inter já tá pensando aí em 2025, né? Eu também. Então, mas tem muita coisa para fazer esse ano ainda, né? Tem muita coisa. A gente sabe que é difícil, por exemplo, conquistar títulos, é bem difícil, mas ainda assim o Inter pode mais, né? E tem que conquistar uma vaga para Libertadores, então o teu time tem que crescer. E eu tô com o Rogel fica pronto para jogar já, né? Porque
Eu não sei, que faz Ele tempo que estava não fazendo joga, pré-temporada, ele estava fazendo pré-temporada na Alemanha, tá? Junto ao Hertha Berlin. Mas provavelmente vai precisar ainda de um tempinho de adaptação. Mas chega já com expectativa de agora, sei lá, dos próximos 10 dias você está em campo. Mas e o Bruno Tabata também, quer dizer, o Inter tá tentando mexer no grupo, mesmo né? Aquele? Não. Aquele. Não, sim. esse é o do Palmeiras. Não, Não aquele. Tá. Não, mas do Palmeiras. Rodrigo. Tá. É que assim, ó, ali, Ribeiro, a gente tem que fazer uma contextualização. É uma pena, né? Eu vou bater na tecla de novo, tá? Que neste momento a janela que está sendo de criação de uma nova linha defensiva ou de um novo grupo de jogadores de defesa esteja sendo feito com tanta falta de gestão. Porque, olha só, o Falta Inter... de gestão. Claro, evidente. O Inter sabe... Forte, hein? Mas não é forte. Eu vou te explicar por quê e tu vai concordar comigo, eu tenho certeza. Vamos lá. O Inter sabe que, Fabrício Bustos tem o contrato encerrando em fevereiro. Não é de hoje que ele diz para o Internacional, eu não quero renovar o contrato ou eu quero sair para a Europa. Ponto 1. Logo, ele não vai para a Europa, ele vai para o River Plate. Ou seja, perdemos o lateral direito titular. Ou seja, Bustos queria ir embora do Internacional a todo custo. Então, tá? Perdemos o lateral direito titular. O Vitão está para ser negociado com o Betis ou com algum outro clube da Europa. Ele só renova o seu contrato com o Internacional justamente para sair pela porta da frente e o Internacional lucrar dinheiro. Ou seja, tu estás perdendo o teu zagueiro titular. Nesse caso, pesa a vontade do Vitão ou não? Não, o Vitão quer ir para a Europa também, mas ele não disse assim, me libera para ir embora como os outros. Mas pro Inter é bom também, né? Vender. Mas é um jogador, claro, pro Inter é bom, como eu falei. Ele renova para sair pela porta da frente e o Inter ganhar um dinheiro. Esse não vai para a mesma prateleira do Arangues e do Bustos? Não vai, não vai. Daí tu tem o Robert Renan, que é o teu titular também do lado do Vitão. Só que o Robert Renan é um empréstimo que tu vai, em dezembro, perder o jogador. No meio do ano agora, tem muitos clubes da Europa procurando já para fazer uma possibilidade de transferência dele do Zenit para outro clube da Europa. O Inter ganharia 4 milhões de euros como taxa de vitrine. Ou seja, mais um zagueiro que tu tá perdendo. Tá. O René, tu já tirou para botar o Bernabé, mas o René tem o contrato encerrando em dezembro. E o Bernabé também, porque o Bernabé também não é teu. Ou seja, eu estou falando de toda a linha defensiva que tu já sabia que tu tinha, de alguma forma, contratar. Bem observado. Repor. Bem observado. Então, é isso que eu digo. Faltou gestão mais uma vez. Mais uma vez. Sobre o Rogel, mais especificamente, eu não conheço o jogador assim básico, né? de ver jogar. É assustador porque é básico. Não, é verdade. É básico. Agora, sobre o Rogel, eu não vou dizer que ele é um jogador de qualidade, vai vir para acrescentar. Agora, algumas características do que a gente percebe, do que a gente recebe de informações me agradam. Primeiro, é um zagueiro de bola aérea. O Inter tem problema com bola aérea há algum tempo, até mesmo com alguns zagueiros altos. O Vitão, por exemplo, tem esse problema. Isso é bom. Ele é um zagueiro que foi capitão, e isso também é positivo. O Inter precisa de jogadores de personalidade. Então são 2 pontos aí que me agradam no Rogel. Tomara que dê certo. De volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem ele, Alexandre Mota, hoje no Stylist Peaky Blinders, para comandar o Boa Tarde RS, a melhor série de todos os tempos. Para quem não assistiu, eu recomendo. Vamos lá. Não é a melhor de todos os tempos. Paulo Pires, por favor, eu preciso de 30 segundos para homenagear, celebrar o Juventude, Ribeiro Neto. Me ajuda. Único gaúcho vivo na Copa do Brasil. Único gaúcho vivo na Copa do Brasil. Jair? 1999 calou o Maracanã. Ontem calou o Maracanã. Jair Ventura calou dançando. o Maracanã. Dançando. Tu viu a dança? Quase que dá ruim naquela dança, hein? Ele fez a dancinha do 2-0 e quase. Ontem foi uma noite perfeita, né? Contra o Mano, a dancinha foi uma resposta. O Mano havia dançado. que o Mano foi tinha dançado. O Mano dançou. Isso. Aqui se faz, aqui se Mas paga, é isso papai. que eu digo. Ontem foi uma noite perfeita, né? Tu dançou, Mano Menezes? Não. Mano Menezes sendo eliminado numa competição, né? Isso é maravilhoso também. O Grêmio também assim. sendo eliminado numa competição, né? Porque não é aquela coisa, o Mano, Supermano, não sei o quê. Supermano, Sifu. Super Ed, Sifu. O que mais? Pergunta pro Arce, pra quem ele vai torcer na terça-feira que vem? Terça-feira que vem tu vai torcer pra quem? Não torço pra ninguém, cara, que não seja o meu time. Eu não torço pra ninguém que não seja o Internacional. Resultado final.
Da enquete do programa de hoje que perguntou quem é o culpado pela eliminação do Grêmio na Copa do Brasil para o Corinthians, Paulo Pires tinha passado no percentual durante o programa. O percentual diminuiu em 1%, 69%. Caiu? Sabe o que é isso aí, né? Os É o renatistas? Grêmio? Foi falar Não, do os Grêmio? renatistas. Os renatistas. Não podem ver o Renato ser criticado, boicotou e tirou rapidinho a enquete da tela. Ó, voltou. Outros assumiram, né? Outros assumiram, da turma do Bruno Soares, que não gosta do Renato Portaluppi. Nosso Mas telão deu 69% gremiando, pro Renato aqui, deu deixa 69% pro Renato. Torcida do Grêmio entendendo que ele é o responsável. Muito obrigado pela participação de todos, vocês se comportaram. Alexandre Mota, muito boa tarde. Destaques do Boa Tarde RS. Vamos lá, Motinha, destaques, tá? Não me vem com resenha furada que eu quero almoçar daqui a pouco.